Eu vou fazer 3 perguntas a vocês e respondam a partir da impressão que vocês têm da realidade, né? Porque quando alguém faz uma pergunta assim, a pessoa pensa logo, se está perguntando isso é porque a resposta é o contrário do que a gente pensa, né? Então assim, responda de acordo com a impressão que você tem da realidade. Vamos lá. Primeira pergunta: depois do Bolsa Família, as pessoas mais pobres passaram a ter mais filhos, menos filhos ou continuou a mesma coisa? Qual é a sua impressão? Segunda pergunta: nos últimos 10 anos, os preços das mercadorias e dos serviços de maneira geral na economia cresceram mais do que o salário mínimo ou menos do que o salário mínimo, né? O salário mínimo cresceu mais do que a inflação ou menos do que a inflação, né? A inflação é o crescimento generalizado dos preços das mercadorias e serviços. E aí, qual é a sua impressão? Isso nos últimos 10 anos, né? A pergunta. E a terceira pergunta: nos últimos 5, 6 anos, a quantidade de acidentes envolvendo helicópteros, aviões, acidentes aéreos, né? Aumentou, diminuiu ou continuou a mesma coisa? O que é que você acha? Se quiser um tempinho para pensar aí, é só botar um pause no vídeo, porque eu já vou entrar aqui com as respostas. Em relação à primeira pergunta, depois do Bolsa Família, as pessoas mais pobres passaram a ter menos filhos. Mas não foi por causa do Bolsa Família, viu? É porque existe uma tendência de queda da natalidade, né? Na verdade, em todas as faixas de renda, e a faixa de renda mais baixa também não está fora disso, e já vem caindo já faz um bom tempo e continuou caindo mesmo com o Bolsa Família. Então, depois do Bolsa Família, as pessoas passaram a ter menos filhos, mas não foi por causa do Bolsa Família, mas elas passaram a ter menos filhos, né? Muitas pessoas provavelmente tinham uma impressão bastante diferente. Em relação ao salário mínimo e à inflação, a relação, né? Nos últimos 10 anos o salário mínimo cresceu mais do que a inflação, ou seja, cresceu de maneira mais acelerada do que o crescimento dos preços das mercadorias e serviços de maneira geral. Essa eu acho que é a que mais vai surpreender aí a galera. Vocês vão ficar o som aí desses passarinhos aí no fundo, porque eu resolvi gravar no final de tarde. Eu deveria ter pensado que é a hora dos passarinhos, enfim. E a terceira pergunta sobre acidentes aéreos, né, vem caindo, viu? Nos últimos 6, 5, 2015 mais ou menos para cá vem caindo. Mesmo tirando aí o ano da pandemia, o período que quase não teve voos, né, reduziu drasticamente o número de voos e tal, mesmo se você tirar isso da estatística, tem uma queda, e a impressão das pessoas muito provavelmente é que está aumentando, né? Então vamos falar sobre isso aí. Muito provavelmente você errou pelo menos 2 das 3 perguntas, né? Acho que a maioria errou 2, pelo menos. Bota aqui nos comentários para eu ter uma noção, né? Vou fazer uma minha estatística aí. Mas essas perguntas não foram escolhidas à toa, foram escolhidas a dedo, de propósito, porque eu sabia que a impressão da maioria das pessoas a respeito desses temas aí é bastante distorcida. E a intenção é mostrar para vocês a importância de recorrermos sempre a dados oficiais, estudos científicos que foram publicados em periódicos e tal. A importância de sempre recorrermos aos dados oficiais e à ciência, porque a nossa impressão da realidade, normalmente ela é extremamente distorcida e limitada. É limitada porque aquilo que a gente consegue observar é muito pouco, né? E é distorcida porque o nosso cérebro tem uma série de armadilhas. O nosso cérebro nos coloca sempre em diversas armadilhas por conta de viés cognitivo, né? Que é o viés de confirmação, de uma série de coisas. O ser humano tende a confirmar aquilo que ele já acredita, né? E por isso ele se apega aos exemplos que confirmam aquilo que ele acredita, né? E descarta assim, automaticamente, de maneira até imperceptível, aqueles exemplos que contradizem aquilo que ele acredita, né? É o chamado viés de confirmação, né? Em relação à primeira pergunta, por exemplo, muitas pessoas têm a impressão de que o Bolsa Família fez com que as pessoas que recebem o auxílio tivessem mais filhos, porque aumenta um pouquinho lá o valor, enfim. Isso não passa de puro viés de confirmação. Quando você vai para a estatística, eu vou deixar o link na descrição, inclusive, quando você vai para a estatística é justamente o contrário, né? Isso é muito simples de explicar. A pessoa observa alguém
que recebe o auxílio e que teve 4 filhos e tal. Ela olha e fala, ó, tá vendo aí, ó, tá fazendo com que o pessoal tenha mais filhos e tal. Mas tem várias pessoas que recebem o auxílio e tem um filho, ou não tem nenhum filho. Isso aí, como por conta do viés de confirmação, a pessoa ela nem percebe, passa completamente despercebido isso aí. A pessoa se apega aos exemplos, né, que confirmam aquilo que ela já acredita, uma crença prévia que ela já tem. Em relação à inflação, né, isso é um tipo de percepção equivocada. Essas percepções equivocadas são muito estudadas na macroeconomia, estão inclusive dentro dos modelos macroeconômicos, né, de que maneira que os agentes econômicos percebem a realidade de maneira distorcida. Então as pessoas tendem a dar uma maior ênfase em situações que lhe prejudicam ou em situações em que a pessoa ela sai perdendo, né? Então o consumidor ele tem a falsa impressão de que sempre ele está perdendo. Então ele sempre acha que a inflação ela é maior do que realmente é. Então a inflação atual mesmo está elevada, bastante elevada, mas se você perguntar às pessoas, chute aí uma porcentagem do quanto os preços estão subindo, as pessoas vão dizer um número muito maior do que realmente é, vão dizer 30%. A inflação deve estar de 25% e está alta, mas não chega a esse patamar aí. Então é um dos tipos de percepções equivocadas, né, que existe na economia. Em relação à quantidade de acidentes envolvendo aviões, helicópteros e tal, a mesma coisa. Você já viu alguém fazer a seguinte observação? Ah, tem 6 meses que não cai avião. Ó, 6 meses que não cai avião. Ninguém faz esse tipo de observação, porque a pessoa só presta atenção quando cai um, né, que gera uma tragédia, que gera aquela comoção, principalmente quando é uma pessoa famosa e tal. Então você tem a própria limitação da pessoa não ter acesso aos dados de maneira geral, né? A pessoa fica sabendo do acidente geralmente quando é gente famosa. Então já tem essa limitação aí, e sem contar também nesse próprio viés da pessoa dar maior ênfase quando acontece um acidente, sobretudo quando é uma pessoa famosa, né? Se for uma pessoa famosa vai chamar muito mais atenção do que se for uma pessoa anônima. Se for anônima vai ser uma nota pequena no jornal que a pessoa no outro dia vai esquecer, né? Uma semana depois ela nem lembra e tal. Enfim, então nosso cérebro ele tem uma série de vieses, tem uma série de armadilhas que nos impede de ter uma percepção clara a respeito da realidade. Então, nós precisamos recorrer sempre a dados. Sempre a dados. Dados serão sempre melhores do que a nossa impressão a respeito da realidade. Nunca um impacto visual, por exemplo, de uma manifestação a favor de um político vai ter mais valor do que a estatística. Ah, não, você viu quanto de pessoa que estava na rua apoiando lá? Isso sempre terá muito menos valor do que uma estatística, muito menos, por maiores problemas que possam existir no modelo estatístico lá, né? Enfim, a não ser que o modelo seja assim, feito para enganar mesmo, exceto situações em que o modelo foi feito para enganar, né? Um modelo estatístico ele vai ter sempre muito mais credibilidade do que simplesmente um efeito visual lá, a quantidade de pessoas que você viu na foto lá, na manifestação, enfim. É isso, por mais que o que eu estou falando aqui pareça óbvio para algumas pessoas, para várias pessoas, mas estamos numa época de negacionismo. Então a gente precisa falar esse tipo de coisa, pelo menos assim, reafirmar esse tipo de coisa. Não acredite no seu cérebro. O seu cérebro ele é muito limitado e ele tem uma série de armadilhas que vai fazer com que você tenha uma percepção completamente equivocada da realidade, na maioria das vezes. Se não for equivocada, é pelo menos bem distorcida da realidade. Recorra sempre a dados oficiais do governo, se existirem. Se não existirem dados oficiais, tem estudos científicos publicados em periódicos, né, com apuração estatística feita por pesquisadores que estão lá nas universidades e tal. Sempre recorra a isso aí. Esqueça a sua impressão, ela não tem muito valor. Isso é tudo, não esquece de dar o joia para poder, né, o algoritmo divulgar esse vídeo a uma quantidade maior de pessoas, é importante. Bota um comentário, seja lá qual for, gente, bota lá, valeu, curti, tal, não sei o que, bota um comentário qualquer, isso ajuda, né, o algoritmo a divulgar o vídeo. É isso, se inscreve no canal se você não estiver inscrito ainda e clica no sino para receber as notificações. Valeu!